Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. E a palavra do Senhor diz assim, fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu que pouco depois, ir com ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos os se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra da circunvizinha. Essa palavra começou a arder o meu coração, e eu sei que o Espírito Santo tem coisas a dizer a você, para você e a tratar com você neste momento. A palavra do Senhor, aqui ela fala sobre uma viúva que ela só tinha um filho, a sua única esperança. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, da historiografia, vai saber que a mulher no tempos passados, ela era considerada quase que insignificante. Ela só era boa para reproduzir, trazer filhos e cuidar do marido, cuidar da casa. E quando o seu marido faleceu, a sua esperança, 50% da sua esperança já tinha morrido junto com ele. Depois, em seguida, morre-se o seu filho. É o que o Senhor quer dizer para você nesta noite. Quantas das vezes a nossa esperança é abatida, as nossas forças é acabada, tudo que nós sonhamos, nós projetamos, às vezes a gente fala assim, nossa, a luta veio tão grande, mas eu ainda tenho uma esperança, e de repente a tua última esperança morre. Aí de repente a tua última esperança morre e você olha para o céu e diz: Deus, e agora? E agora? E agora o que eu vou fazer? E segue-se o que? O enterro. A palavra de Deus diz que essa mulher ia chorando pelo caminho, carregando o seu único filho, a sua última esperança de ter uma vida digna. Eu quero te dizer que a perda de um filho hoje para nós já é terrível, que dirá naquelas épocas onde era a única esperança daquela mulher. Eu quero te dizer que Jesus conhece a aflição da sua alma. Jesus conhece o que você tem perdido sobre a tua história. Jesus sabe aonde o inimigo roubou os teus sonhos. Jesus sabe aonde o inimigo tocou, que te faz chorar, que te faz ficar triste. E aí a palavra de Deus diz assim, que quando aquela mulher chegou à porta do cemitério, ela teve uma grande surpresa. Eu ouvi uma pregação esses dias de um pastor, um pequeno trecho de uma mensagem dele, de um pastor chamado pastor Wagner, e ele falava assim, para aquela mulher era o final da história, quando ela chegava na porta do cemitério para enterrar o seu filho, mas na porta do cemitério era o começo da história, quando Jesus chegava sobre a história dela. Eu quero te dizer uma coisa, essa mensagem, esse trechinho da mensagem que eu ouvi do pastor Wagner, me ardia o meu coração agora, quando eu orava ao Senhor e pedia a palavra. Eu quero te dizer uma coisa, que quando na sua história chegou o fim, o ponto final chegou, é hora de você convidar quem? Jesus. Jesus nem foi convidado por aquela mulher. Jesus chegou na história daquela mulher, assim como Jesus está chegando na sua história. Talvez você nem convidou Jesus para entrar no meio dos teus sonhos perdidos, no meio dos teus projetos perdidos. Parece que tudo acabou e está tudo bem, eu vou seguir a minha vida, vou levar para outros caminhos. Eu quero te dizer que não é por aí. Jesus está chegando no meio da sua história e vai dizer para você, mulher, não chore mais, homem, não chore mais. Jesus está chegando, o que para você é o final da história, para Jesus é o início de toda a história. Para Jesus é a hora que começa toda a história. Eu quero te dizer uma coisa, confia em Deus, confia na palavra dele, busque a ele, ore. Hoje o Senhor tem falado muito no meu coração sobre oração. A oração, ela é a ração do crente, ela é o pulmão do crente com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, hoje de manhã
Quando eu estava na igreja orando, o Senhor estava falando para mim e ali para os demais irmãos que ali estavam, que a oração é como se fosse o nosso ar espiritual com Deus. Imagine você sem respirar. Imagine você um bebê que demora para nascer, que ele falta oxigênio no cérebro dele, ele nasce uma criança que dá várias deficiências. Alguns ficam aleijados, outros que são mais graves, eles simplesmente vegetam numa cama uma vida toda, outros ficam com problema na perna, ficam sempre com uma sequela por causa da falta do oxigênio. Eu quero te dizer que a oração é o oxigênio do crente. Se você parar de orar, você vai começar a ser um deficiente espiritual. Você vai começar a olhar para os seus problemas e ver eles gigante. Você vai começar a olhar para aqueles probleminha que outrora, quando você orava, quando você jejuava, quando você clamava, quando você se punha na presença de Deus, você olhava aquele problema que era gigante, você falava, não, isso não é nada. O meu Deus é maior do que esse problema. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, vou clamar. E Deus vai fazer um milagre. E aí você ia, você orava, você jejuava e de repente aquilo que era impossível se tornava possível diante de você. Aí quando você para de orar, quando você para de jejuar, quando você para de clamar, você começa a ficar deficiente. Aí você ora para um probleminha desse tamanho e você acha que ele é um gigante. Você olha para um tijolinho e você fala, é a muralha de Jericó. Eu quero te dizer uma coisa. Volte a orar. Volte a clamar. Volte a buscar ao Senhor. Volte a entrar para dentro do seu quarto em secreto com Deus e clamar a Ele e apresentar a Ele os seus problemas, a sua dor, a sua aflição, o desespero da sua alma. Volte a buscar a Deus como você buscava antes. Se você não teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus, é na oração. Diz a palavra de Deus que Moisés, ele saía para o monte e ia orar e ficava dias. Teve épocas de Moisés ficar 40 dias no monte orando e buscando a face de Deus. E hoje, às vezes, nós não ficamos 4 minutos diante da presença de Deus, orando e buscando, e queremos o quê? Que Deus mande todos os milagres de graça. Eu quero te convidar. Jesus quer chegar aí na porta do cemitério. Que cemitério é esse? O cemitério dos seus sonhos, aonde você enterrou a sua esperança, aonde você está indo em caminho para enterrar todos os teus planos, os teus sonhos, e dizer, eu quero viver desse jeito e tá bom. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus quer chegar na sua história, mas vamos em oração. Jesus vai chegar, vai tocar nesse esquife, e você vai ver os teus sonhos ressuscitando, você vai ver os teus projetos voltando, você vai voltar a ser feliz, sabe pelo quê? Onde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Jesus é fiel sobre a sua palavra. Creia naquilo que Jesus te falou. Creia naquilo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu que não é para você chorar, que Ele vai ressuscitar os teus sonhos, somente creia. Deus é fiel sobre aquilo que Ele fala. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, quando Ele abre a boca dele para te prometer uma coisa que Ele já viu lá na frente, Ele já viu o que vai fazer na sua vida, na sua história. Ele sabe o que Ele está te falando. Ele sabe o que está te prometendo. Então creia. Só falta a sua parte. Se você for igual Tomé, você pode perder parte da sua bênção. Mas se você for igual aos outros, que quando Maria chegou anunciando, eu vi Jesus, eles creram e esperaram Jesus chegar, eu quero te dizer que você vai ver o seu milagre acontecer, porque a fidelidade de Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar. Eu posso te prometer fazer alguma coisa na sua vida. Eu posso dizer o seguinte, eu vou fazer, eu vou isso, vou aquilo, e de repente a Adriana aqui pode esquecer. Eu esqueço das coisas, às vezes eu falo que eu vou ligar para alguém, não ligo, às vezes faço que vou fazer outra coisa, às vezes esqueço coisas simples, eu acabo esquecendo. Mas só que eu quero te dizer uma coisa, o Deus que eu estou te apresentando é um Deus que não se esquece daquilo que falou sobre a tua vida. Ele não tem falha, Ele é perfeito, Ele fez tudo com o poder da palavra. Quando a palavra saiu liberada lá do céu para a sua vida, sabe o que aconteceu? Já está decretado o dia, a data, a hora, Ele já sabe por todo
todos os processos. Ele já sabe o teu momento de desespero, o teu momento de dor, que às vezes você até quase blasfema, mas ele já sabe, já está tudo anotado, porque ele já viu passando todos esses dias. E eu quero te dizer uma coisa, ele não vai falhar sobre a tua história, porque ele é fiel. Ele é fiel. Agora eu quero orar pela sua vida e pedir ao Pai, que é fiel por toda a vida e por tudo, que abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e comece a mudar tudo aquilo que o inimigo disse para você, que não ia dar, que não ia ser. Mas o Deus que eu estou apresentando, ele fala, ele cumpre. No livro de Jó 42, versículo 2 diz assim, Jó diz a Deus, Deus, eu bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser detido. Se Deus pensar ao seu respeito, já não pode ser impedido. E se Deus falou ao teu respeito, muito menos se parará os projetos e sonhos de Deus na sua vida. Somente creia, porque o inimigo sopra o contrário. Ele tenta falar para você que não vai dar o que Deus falou. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus falou, Deus falou. O inimigo vai latir igual um cão sarnento para tentar fazer você parar. Mas se você prosseguir, a vitória é garantida no nome de Jesus Cristo. Eu vou orar pela sua vida e você vai apresentar para Deus aonde estão os teus sonhos que você está enterrando, aonde está o teu impossível. Você vai apresentar a Deus e Deus vai receber a sua oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, pelo poder do teu sangue, pelo poder, Senhor, da sua autoridade, Senhor, de Deus sobre essa terra. Eu quero, Deus, te pedir que o Senhor venha, Senhor, a realizar os anseios e desejos, Senhor, do coração, Senhor, desses que te clamam. Senhor, aonde o inimigo tem tocado, Senhor, tem destruído os sonhos, os projetos, tem colocado a pessoa, Senhor, em tristeza, angústia, dor, depressão, desejo de morte, meu Pai. Eu quero nesse momento, Senhor, te pedir que a presença do teu Espírito Santo, que tudo pode, entra, Senhor, com a paz que tudo excede, meu Pai, sobre essa vida e começa a mudar e fazer, Senhor, todos eles, Senhor, começarem a enxergar uma perspectiva de vida diferente, aonde o teu Espírito Santo brama, Senhor, dentro da alma, com a paz e a tranquilidade, meu Pai, e renova, Senhor, a fé deles, ó meu Pai, para que eles possam receber de ti, Senhor, o melhor que o Senhor já prometeu. Senhor, o Senhor é Deus em cima no céu, o Senhor é Deus em cima na terra, e eu creio no Senhor como tal. O Senhor é tudo, meu Pai, que nós temos. A tua palavra, nenhum tio dela se cai. Meu Pai, diz a tua própria palavra, que passa o céu, que passa a terra, mas a tua palavra subsiste eternamente. Senhor, diz também a tua palavra, que cai-se as folhas, seca-se a erva, mas a tua palavra não cai por terra. Oh, grande Deus na minha vida, que o teu Espírito Santo comece a adentrar os corações, cumpra, Senhor, com a sua palavra. Jesus, chega nesse momento de desespero, muda, Senhor, tudo aquilo. Senhor, sabe aquele cativeiro onde o inimigo amarrou, prendeu e disse, por aqui acabou os teus sonhos. Eu quero que nesse momento, o Jesus no qual eu falo, o Jesus no qual eu prego, chega e diga, esquife, toque no esquife e diga ao moço que levante, diga aos sonhos que levante, ressuscita dentro da alma dessa pessoa, Senhor, os sonhos, ressuscita, Senhor, a vontade de viver e faça deles, ó meu Pai, vencedores no nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado para todos sempre. Eu quero ver Deus sendo louvado e engrandecido na vida de vocês. Eu quero ouvir os testemunhos, porque já tenho muitos testemunhos que Deus tem mudado vidas, mudado os cativeiros. Já teve portas de emprego, que já fazia tempo que a pessoa já estava até passando quase necessidade em casa, mas a pessoa pegou a palavra, guardou no coração e Deus começou a mudar o cativeiro, começou a mudar a vida e Deus transformou todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, que quando você ouve a palavra de Deus e crê naquilo que Deus falou, não tem inimigo que possa deter o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Somente creia, esconda, faça igual o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe pelo quê? Quando a gente esconde a palavra dentro do nosso coração, nós não pecamos contra Deus.
porque nós não vamos murmurar, porque nós vamos saber, não, se não se cumpriu agora, vai se cumprir depois, e Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Esconda a palavra dentro do teu coração. Quero aqui agradecer ao Fernando Tati, em nome de Jesus, a paz do Senhor, irmã, que Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Quero agradecer aos outros que também ficaram aí assistindo, que estão aí. Quero agradecer em nome de Jesus por todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, em nome de Jesus, se assim Jesus não voltar. Se Jesus voltar, eu vou estar lá no céu e encontro com você lá, amém? Fica na paz, que o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém?